Tem um aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Padre Fábio, eu tenho frequentado a Igreja Católica, mas atualmente tenho tido muita dificuldade de participar da minha comunidade, pois eu esbarro o tempo todo na hipocrisia das pessoas. Eu vejo muita gente trabalhando, mas não pelo valor da evangelização, mas por vaidade, usando da igreja como lugar de projeção pessoal. E isso tem enfraquecido muito a minha fé. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. A minha pergunta é: a nossa fé em Deus depende das pessoas? Meu Deus do céu. O que você acha, Vanilson? Depende ou não? Não depende, mas esbarra, né? Esse é o problema. Vamos fazer uma distinção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser desenvolvido à medida em que a gente vai vivendo. Por que precisa ser desenvolvido? Porque a fé que eu tenho no momento em que eu sou criança, ela não serve à medida em que que o meu desenvolvimento intelectual, né? À medida que eu vou ficando mais capacitado para questões mais amplas e abrangentes da realidade, eu preciso de ultrapassar esses limites da fé infantil. Então a fé é um processo humano que é dom de Deus na minha vida, que eu vou descobrindo e vivendo esse processo dela o tempo todo. Quando eu pergunto, né, a minha fé depende das pessoas? Depende, porque quando eu estou vivendo o meu processo de fé, eu tenho pessoas ao meu redor. Mas dizer que a fé depende não significa que ela está condicionada, não significa que eu vou deixar de acreditar por causa daquela pessoa. Isso se eu já tenho uma maturidade na fé, isso é, se eu já vivi o meu processo de fé e admiti esse crescimento. Se eu pude experimentar essa maturidade da fé, é natural que eu vá depender menos das pessoas. A fé imatura, ela vai depender mais. Quando eu estou num estágio de fé, eu preciso do testemunho dos outros. Quando eu estou lá, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu ainda não tenho uma fé muito consistente, eu vou precisar do testemunho das pessoas. À medida em que eu faço a minha experiência, que eu mergulho em Deus e faço por mim mesmo, essa experiência que vai me marcar e que vai me definir como um homem de fé, a minha dependência das realidades humanas, ela acaba sendo bem mais tranquila. Vai ficando menos pesado, vai pesando menos dentro do meu contexto humano a presença do outro. Mas ela ainda continua esbarrando nela, porque a fé é vivida também em comunidade. Então, meu amigo, quando você diz que você tem dificuldade de olhar para as pessoas que estão na sua comunidade, de interpretar, de viver, né, com elas essa partilha, e de descobrir que às vezes elas fragilizam a sua fé, significa que você está também reconhecendo que a sua fé não está tão madura assim, e que é bom você viver esse crivo. Não é nenhum problema você descobrir, a partir desse testemunho ruim das pessoas, que você ainda está precisando aumentar e viver com mais fecundidade a sua fé. Quantas vezes na minha vida eu reconheço isso? Olho para alguém que não está testemunhando do jeito certo, que está fazendo tudo errado, e eu vivo aquela tentação de pensar: eu vou deixar de acreditar. A gente que conhece os bastidores, muitas vezes, da fé, nós corremos um risco muito grande. Quanto mais a pessoa trabalha dentro da comunidade, mais contato ela vai ter com a fragilidade das pessoas. Ela vai ver que a fé passa o tempo todo pelas realidades humanas. E aí a gente precisa distinguir, né? A igreja é santa, mas é também pecadora. Então, ao olhar para as fragilidades do meu irmão, eu não tenho que perder a minha fé em Deus. Eu tenho que ficar mais observante para as fragilidades do meu irmão que estão em mim também. Então, quando eu olho para alguém que está fazendo da igreja um lugar de promoção, né? E isso existe mesmo, é natural. A vaidade é um risco que todo mundo corre. Ninguém está imune. Todo mundo corre o risco de, em algum momento, ficar vaidoso por aquilo que faz, ficar vaidoso por aquilo que sabe. Faz parte da condição humana. De vez em quando a gente se pega se achando, né? Tem gente que não acha, né? Tem gente que já tem certeza, né? Esse é um perigo. Quando a gente faz da nossa experiência de fé um lugar de vaidades,
Então eu corro o risco de perder-me do referencial. Que a minha experiência em Deus, ela está justamente a serviço do meu crescimento humano. À medida em que eu mergulho no mistério de Deus, eu preciso então aprimorar o meu jeito de ser e ficar atento a isso. Então, ao invés de ficar desanimado com o seu processo de fé, você tem mais é que ficar responsável agora. Porque você sabe que existe fragilidade, que as pessoas muitas vezes vão ocupar os espaços religiosos sem nenhum compromisso com Deus. Muita gente que está dentro da igreja não tem compromisso com Deus, tem compromisso com a própria vaidade, tem compromisso com a própria arrogância, tem compromisso com a própria necessidade de aparecer. Mas isso não pode ser para você um obstáculo para a sua verdade de fé. Não é verdade? A gente vai esbarrar o tempo todo nisso. E a gente tem que reconhecer que todos nós estamos expostos ao risco da vaidade religiosa, que aliás é perigosíssima. Porque a pior coisa que tem, minha gente, é quando você descobre que alguém está revestindo de santidade o crime que comete. Tem gente que humilha e banca o santinho, né? Fica com aquele aspecto de santinho, mas está humilhando o outro. Uma crueldade, tem gente que é cruel, usa da própria estrutura religiosa que tem para ser cruel com os outros. Isso é terrível. Quando você descobre que às vezes a pessoa utiliza-se de uma pseudo-santidade para colocar-se num patamar onde ele se sente no direito de julgar a todos e de achar que só ele sabe, só ele conhece, e acaba fazendo o absolutamente contrário do que propõe a fé, que é justamente a fraternidade. Não é Jesus que nos ensinou isso? Que até mesmo para a gente corrigir o outro, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ser verdadeiro. Essa lição as nossas comunidades precisam viver e experimentar o tempo todo. Porque senão nós vamos usar da nossa santidade, do nosso processo de fé, que a gente às vezes se orgulha tanto de viver e de ter, para poder menosprezar os que estão do nosso lado. É lamentável, mas muitas vezes o outro, do seu pedestal de santidade, de sua atmosfera religiosa, ele se sente no direito de cometer atos cruéis. E aliás, isso é o pior testemunho que nós podemos dar. Porque o tempo todo o mundo está olhando para nós. E o tempo todo as pessoas estarão prestando atenção. Ele se diz cristão, então vamos olhar como é que ele se comporta. Vamos ver como é que ele age, como é que ele administra os conflitos, como é que ele administra as situações. Isso para mim é meu termômetro de conversão o tempo todo. A maneira como eu estou tratando as pessoas. Para mim isso é um termômetro de conversão. Eu nunca permiti que essa vaidade de me sentir melhor que o outro venha morar dentro de mim. E esse é um grande risco que a autoridade pode atribuir. E é por isso que a gente precisa voltar às raízes da autoridade que estão lá no Evangelho. Quem mais tem autoridade, mais deve servir. Jesus dizia que a autoridade é a mesma coisa que serviço. Quanto mais autoridade você tem, maior tem que ser a sua capacidade de servir. Você já imaginou se a gente interpretasse isso em todas as instâncias da vida? Então a nossa presidente da República é aquela que mais deve servir ao país. Porque ela foi eleita para administrar o nosso país. Os nossos deputados são eleitos para administrarem os interesses dos nossos estados. Junto ao governo, os federais são responsáveis por administrar, numa instância federal, os interesses do nosso lugar. O prefeito tem autoridade para administrar a nossa cidade, então ele deve servir mais e melhor, porque ele está numa posição de destaque, ele recebeu de nós essa autoridade. O padre, ele está diante de uma comunidade, então ele é o que mais deve servir. O bispo, na autoridade que lhe foi dada, ele administra a diocese, servindo essa diocese, criando o bem comum, fazendo com que cada vez os padres possam estar juntos, possam viver bem a sua missão. Ele é o grande incentivador, o legítimo representante do Papa ali naquela igreja particular. Aí o Papa, ele é o grande servidor de Cristo dentro da Igreja Católica. E nós,
todos nós somos convidados a reconhecer qual é a autoridade que hoje eu tenho. Que de vez em quando nós somos revestidos de autoridade, ainda que temporária. Por exemplo, eu estou aqui, estou com esse microfone na mão, falando a muitas pessoas. Olha que autoridade. Não posso exercer aqui esta oportunidade de estar com você, a serviço das minhas vaidades, a serviço dos meus interesses? Não. A minha consciência me coloca diante de Jesus como sendo aqui agora um legítimo representante dele para servir, através do meu trabalho, através daquilo que a vida me deu, através daquilo que eu estudei, daquilo que eu rezei, daquilo que eu experimentei. Não é assim? De vez em quando a vida me dá autoridade com alguém. Entra lá dentro do meu confessionário, ou para se aconselhar comigo, me conta a vida dela, e de repente eu tenho a autoridade da palavra. Às vezes a pessoa espera de mim uma palavra. Eu me recordo que anteontem, né? Um rapaz, acho que o nome dele é Ricardo. Ele estava com uma dificuldade, e é muito difícil o Twitter, né? Porque 140 caracteres. Às vezes você falar de coisas complexas, é muita gente falando ao mesmo tempo. Às vezes fica muito exposto. O outro fala e eu preciso responder, todo mundo lê o que eu respondi para ele. Mas ele estava me falando justamente da dificuldade que ele tinha de administrar as dores interiores e de não permitir que elas tomassem conta dele. A cabeça estava o tempo todo movida por ideias ruins, por sentimentos negativos, pessimistas. No momento em que ele me faz uma pergunta, ele está me concedendo a autoridade. Veja bem, o encontro ficou: alguém, ao me fazer uma pergunta, ao confiar em mim, me propõe uma autoridade. É a autoridade dos afetos, né? Recorda-se que uma vez eu estava dizendo aqui que eu precisei chamar a atenção da minha mãe de maneira muito dura, quando ela quebrou a perna? Pois é, minha mãe estava aborrecida, estava enjoada, querendo tomar um Tilenol a cada 2 minutos, e alguém precisava domar aquela velha. Tadinha, perninha quebrada, né, naquela indisposição toda, mas alguém precisava ser duro com ela. Dona Ana, a senhora não está morrendo, isso vai passar. E ela estava enjoada mesmo, ela estava querendo fazer o que ela queria, não estava nem aí. Tomava remédio sem o médico mandar, ela mesma se receitava. Sentei na cama com ela, falei assim: ninguém vai aguentar a senhora? Com carinho, com amor. Mas por que eu falei isso para minha mãe, sem que isso ferisse o coração dela? Porque eu sei a autoridade que eu tenho na vida dela. Mas como é que eu exerço a minha autoridade na vida da minha mãe? Com autoritarismos? Com arrogâncias? Não. Eu preciso exercer como serviço. Eu quero servir a minha mãe até o final da vida dela. Sei lá, pode ser que eu vá antes, mas eu quero estar presente na vida da minha mãe assim, como sendo alguém que vai socorrer, porque ela já me socorreu a vida inteira. E não é troca não, viu? Não é falar, vou fazer por ela porque ela fez por mim, não. Eu faria pela minha mãe mesmo que eu soubesse que ela não tivesse feito por mim. É porque eu identifico que quando eu tenho uma autoridade na vida do outro, eu tenho que exercer bem esse papel, com responsabilidade. A palavra tem um efeito, e eu sei que ela reconhece na minha palavra uma autoridade. E isso não é brincadeira. É por isso que, como homem público, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente aconselha. Porque a gente representa na vida das pessoas muito mais do que às vezes a gente imagina. E por isso o cuidado. Na sua vida você tem diversas situações em que você fica revestido de autoridade. E aí? Como é que você escolhe exercer a sua autoridade? Minha gente, o tempo todo a vida nos proporciona a experiência do encontro. E o encontro pode ser saudável ou não. Tudo vai depender da maneira como nós escolhemos nos encontrar. Hoje você encontrou muita gente, amanhã você vai encontrar outras. Tudo vai depender da maneira como você vai interpretar o outro no momento do seu encontro. Volto ao início do programa mais uma vez. Se você o interpreta como uma pessoa e tem respeito por ela, você está exercendo uma autoridade do jeito correto. E o outro também é a mesma coisa. Agora, quando nós
tratamos dessa autoridade espiritual, religiosa, que muitas vezes os nossos cargos dentro das comunidades nos fornecem, nos oferecem, precisamos entender. Precisamos entender que a nossa postura tem que ser sempre amorosa, tem que ser sempre baseada no ser de Jesus. Porque o nosso serviço não serve para nada se a gente não reconhece no serviço que a gente faz um lugar onde Deus nos trabalha, onde Deus nos modifica.